Título 4. Administração tributária. Capítulo 1. Fiscalização. Artigo 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Artigo 195. Para os efeitos da legislação tributária não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Artigo 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados sempre que possível em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado deles, se entregará à pessoa sujeita à fiscalização cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo. Artigo 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham em relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. 1. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício. 2. Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. 3. As empresas de administração de bens. 4. Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais. 5. Os inventariantes. 6. Os síndicos, comissários e liquidatários. 7. Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Artigo 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes: 1. Requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. 2. Solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Parágrafo 2º. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública
será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Parágrafo 3º. Não é vedada a divulgação de informações relativas a 1. Representações fiscais para fins penais. 2. Inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. 3. Parcelamento ou moratória e 4. Incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica. Artigo 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Artigo 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, estadual ou municipal e, reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Capítulo 2. Dívida ativa. Artigo 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. Artigo 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente 1. O nome do devedor, e sendo o caso dos corresponsáveis, bem como sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros. 2. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. 3. A origem e natureza do crédito, mencionada especificamente à disposição da lei em que seja fundado. 4. A data em que foi inscrita. 5. Sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Artigo 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Artigo 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. Capítulo 3. Certidões negativas. Artigo 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenham sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição. Artigo 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Artigo 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou o seu suprimento quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. Artigo 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a fazenda pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. Disposições finais e transitórias. Artigo 209. A expressão fazenda pública, quando empregada nesta lei sem qualificação, abrange a fazenda pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 210. Os prazos fixados nesta lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Artigo 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda prestar assistência técnica aos governos estaduais e municipais com o objetivo de assegurar a uniforme aplicação desta lei. Artigo 212. Os poderes executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 dias da entrada em vigor desta lei, a consolidação em texto único da legislação vigente relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano. Artigo 213. Os estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão entre si convênios para o estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o artigo 52. Parágrafo único. Os municípios de um mesmo estado procederão igualmente no que se refere à fixação da alíquota de que trata o artigo 60. Artigo 214. O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os estados para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias no caso de exportação para o exterior. Artigo 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52,
dentro de limites e segundo critérios por ela estabelecidos. Artigo 216. O Poder Executivo proporá as medidas legislativas adequadas a possibilitar, sem compressão dos investimentos previstos na proposta orçamentária de 1967, o cumprimento do disposto no artigo 21 da Emenda Constitucional número 18 de 1965. Artigo 217. As disposições desta lei, notadamente as dos artigos 17, 74, parágrafo 2º e 77, parágrafo único, bem como a do artigo 54 da Lei 5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem a incidência e a exigibilidade 1. Da contribuição sindical, denominação que passa a ter o imposto sindical de que tratam os artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto no artigo 16 da Lei 4.589, de 11 de dezembro de 1964. 2. Das denominadas cotas de previdência, a que aludem os artigos 71 e 74 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, com as alterações determinadas pelo artigo 34 da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965, que integram a contribuição da União para a Previdência Social, de que trata o artigo 157, item 16 da Constituição Federal. 3. Da contribuição destinada a constituir o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, de que trata o artigo 158 da Lei 4.214, de 2 de março de 1963. 4. Da contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criada pelo artigo 2º da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966. 5. Das contribuições enumeradas no parágrafo 2º do artigo 34 da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965, com as alterações decorrentes do disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, e outras de fins sociais criadas por lei. Artigo 218. Esta lei entrará em vigor em todo o território nacional no dia 1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 854, de 10 de outubro de 1949. Brasília, 25 de outubro de 1966, 145º da Independência e 78º da República. Humberto Castelo Branco, Octávio Bulhões, Carlos Medeiros Silva. Se gostou desse áudio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos.